o Deus do impossível, o Deus de paradoxo, o que pode salvar, o que pode curar, o que pode restaurar, fortalecer, posicionar através da tua palavra. Pai amado, e também nós que estamos aqui agora, tenha misericórdia de nós e fala através da tua palavra. Unja-nos, Pai, com o Espírito Santo e fala aos teus povos, Pai. Tira o indigno homem de cena e fala com os teus filhos, Pai. Porque nós podemos abrir esta Bíblia e ler até os nossos olhos se cansarem, mas somente o teu Santo Espírito pode ensinar e ungir e nos revelar os mistérios desta palavra. Conceda a nós, Pai, essa noite, poder sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. É o pedido da tua igreja, no nome santo e precioso do Verbo da vida, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor, do precioso nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia. No segundo livro, o livro de Êxodo. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 26. Glória a Deus. Pastor falando aí dessas viagens, né, irmãos? Como que você vê, né? Sobra para o obreiro, né? Que vai ter aqui junto. Aí nós já estamos escalando aqui o irmão Josnel, já estamos escalando o irmão Luan para ir junto. Com as perninhas de fora, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, livro de Êxodo, capítulo 15, no versículo 26. Se todos encontramos, vamos ler no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E depois nós vamos ler outra escritura também no livro de Salmo. Amém? Êxodo 15, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sará. Jeová Rafa. Aleluia. Agora vamos lá, irmãos, também virando as folhas. Livro dos Salmos. Aleluia. Salmo de número 103. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Salmo 103. No versículo 1º, 2º e 3º. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis vos assentar. Que Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra. Amém? Irmãos, Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jeová uma vez disse assim: eu sou o Senhor e não mudo. Irmãos, Deus ele é perfeito. Se ele pensou ou falou algo uma vez, ele não muda mais aquilo, porque aquilo é perfeito. Mas a igreja, ela muitas vezes, veja bem, ela não é perfeita. A igreja tem falhas. Por isso que precisamos daquele que é perfeito, que é o cabeça da igreja,
que é Cristo, o cabeça da igreja. Jesus mesmo, ele não vem morar em nós, mas ele vem o Espírito Santo em nós, que é o próprio Jesus, só que derramado como uma unção agora. O mesmo Espírito que falava pelos profetas lá atrás, na antiguidade, de várias formas e várias maneiras, hoje nos fala pelo Filho. Como? Jesus está lá no céu, no trono, irmãos. Mas ele derramou do seu Espírito. O mesmo Espírito que estava em Jesus, homem, se derramou agora sobre a igreja. Vocês lembram do Pentecoste, irmãos? Pedro e os demais estavam lá no cenáculo orando, e cantando louvores, e orando, e cantando louvores, e dia e noite ali, né? Provavelmente jantavam lá, almoçavam lá, esperando, né? Esperai na cidade santa até que do alto sejas revestido de poder. Irmãos, dias antes, quando Jesus, como o pastor pregou aquele dia, estava lá na cruz, lá, antes da cruz, amarrado lá com as costas, o pessoal sovando o lombo dele, com chicote, e pedaço de pau, e coroa de espinho na cabeça. Como o pastor falou, Pedro estava lá esquentando a mão no fogo e falou, nem conheço aquele homem, não sei quem é, estou fora. E poucos dias depois ele arrancou a camisa e estava lá pescando, irmãos. Mas aí um dia eles falaram assim, rapaz, não pescamos absolutamente nada. Pegamos a noite inteira aí, nada, e pegamos um sirizinho aqui, uma coisinha ali, um lambarizinho ali, nada. Bem dizer, hoje nós estamos lascados. E aí de repente um homem falou assim, vocês pescaram alguma coisa aí? Aí eles olharam de lá na praia assim, eles voltando de certo com o barco, falou, não rapaz, hoje foi, pescamos nada. E aquele homem falou para eles assim, joga a rede aí para o lado direito aí de vocês, vê alguma coisa. Eles falaram, não, nós não pescamos nada, não. Ele falou, estou falando, joga a rede aí, tenta. Eu acho que deve ter Pedro olhado para João e falou assim, rapaz, vamos só para esse homem largar. E aí eles jogaram a rede, irmãos. E aí a Bíblia diz que quando eles puxaram, quase que o barco virou, tamanha quantidade de peixe que eles pegaram. E quando João olhou de volta para ver aquele homem, ele reconheceu e disse, Pedro é o Senhor. Jesus Cristo ressurreto, irmãos. Não era mais aquela carne, aquele corpinho destruído lá pelos açoites, pelos espinhos na sua mão. Era Jesus Cristo ressurreto. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. O Deus da ressurreição, o primogênito dos mortos. E Pedro, tibum na água, e chegou lá, Jesus já estava assando peixe. Senta aí, Pedro, vamos comer. E ele fala para aquele Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando você se converter, Pedro, né, confirma a seus irmãos. Mas fica lá na cidade santa, até que do alto seja revestido de poder. E eles foram, irmão, para o cenáculo e permaneceram orando, pedindo, clamando, esperando esse dia. E um dia eles escutaram um estrondo, um vento impetuoso. Aquele barulho de trovão e línguas de fogo se repartiram sobre aqueles homens. Falaram novas línguas, profetizaram, tiveram visões, tiveram sonhos, assim como os profetas da antiguidade, irmãos. Profeta que chegava na beira do rio assim, passava um pedaço de pau naquele rio e o machado, aquele pedaço de ferro do machado flutuava. Que batia o cajado ou o manto no mar e o mar abria, o rio abria para eles passar. Homens que eram jogados em fornalhas de fogo e saíam com a roupa melhor do que essa minha. Homens que deitavam e os leões vinham lamber as mãos deles. Um homem que chegou a jogar farinha, irmãos. Como eu falei aquele dia, jogou farinha numa panela cheia de veneno. Todo mundo comeu e ninguém morreu. E aí aquele mesmo Espírito lá, que falava através dos profetas, veio através do Filho, se derramou no Pentecoste sobre aqueles homens. E eles saíram fazendo milagres, curando. E aí o povo olhou aquilo e viu uma coisa diferente. E eles perguntaram para eles, o que faremos, irmãos, para alcançar isso aí que vocês têm? Arrependei-vos cada um de vós, sedes batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E recebereis o dom do Espírito Santo. E aí Pedro fecha com uma coisa que é: essa promessa é para vós, vossos filhos, todos os que estão longe, todos quanto Deus chamar. Nós estamos aí, nos chamados. Mas aonde está esse poder? Irmãos, as igrejas hoje, elas fabricam muita coisa.
Mas o poder verdadeiro, genuíno de Deus, ele tem que estar em algum lugar. E ele está na sua palavra. Se vós estiverdes em minha palavra, e a minha palavra estiverdes em vós, tudo que pedirdes com fé, alcançareis. Mas nós não conseguimos nada. Por quê? Porque a gente muitas vezes, irmãos, é duas naturezas. A natureza intelectual e a natureza espiritual. Se você falar para mim, como eu falei aquele dia pregando aqui, irmão Tarcísio, anda aí sobre o Lago do Amor. E se eu sair andando em cima do Lago do Amor lá, todo mundo vai falar, é Jesus, ele voltou. Eu monto uma igreja e blum, explode de ganhar dinheiro. Mas muito provavelmente, 99,999% de chance que na hora que eu meter o pé lá no Lago do Amor, que eu não sei nem nadar. Aí vão falar, isso é crente? Olha lá. E jacaré, Deus me perdoa. Então, irmãos, nós temos que ter esse poder. E esse poder está em Deus ainda. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode falhar com a sua promessa. Teriam visões, teriam sonhos, colocaram as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E hoje nós vamos ler um pouco aqui sobre o caminho provido por Deus para a cura. Porque, irmãos, o irmão Brando diz nessa mensagem aqui que muitas pessoas podem falar assim, você crê em Jesus Cristo? Não, eu creio. Da boca para fora, mas aqui não entendeu nada, não creu em nada. Irmão, se você sair na rua aqui hoje, e sair daqui lá no meu bairro a pé, perguntando por todas as pessoas que você encontrar na rua, se crê em Deus, todo mundo vai falar que crê em Deus. Não tem até o ateu, para não ficar sem graça, não ficar feio com você, ele vai virar, não, eu creio sim, eu creio em Deus. Amém, Deus te abençoe. Não vai ter um que vai ter coragem de falar assim, eu não creio em nada disso aí. Para ficar bem, pode ser que um ou outro é audacioso, né, irmãos? Somente o jovem de hoje em dia é audacioso, né? Pode ser que um que vai falar, não, eu não creio em nada. Mas a maioria vai falar que crê em Deus. Então por que não crê direito? Por que continua com a mesma vida, ou errada? Por que continua sempre fazendo as coisas erradas? Deus fala, vira para a direita, ele vai para a esquerda. Vira para a esquerda, ele vai para a direita. Vai em frente, ele vai para trás. Vai para trás, ele vai para frente. Segue-me tu, ele vai... Então nós temos que saber como chegar nesse Deus, que é o mesmo ainda. A maneira de chegar nele é um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo é o caminho. Nem os loucos errariam no santo caminho. E nós estamos errados. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a mensagem do profeta, do sétimo anjo, e anda errado. No sentido do quê? Da doutrina está correta, a nossa ceia está correta, nosso batismo está correto, o pastor tem pregado a palavra do sétimo anjo, que é a mensagem que Paulo pregou. O irmão Brando fez a pergunta ao anjo, o povo de Paulo entra? O povo de Paulo entra. Então o meu povo entra porque eu tenho pregado o que Paulo pregou. E nós estamos no Apocalipse 10, que diz, necessário vos é pregar mais uma vez a novos povos, nações e língua, a mesma mensagem. Estamos pregando a mesma coisa, mensagem e Bíblia. Então nossa doutrina está correta, mas cadê a cura? Cadê o poder? Alguma coisa nós temos que ter, irmãos. Ah, irmão, você está criticando nós? Não, eu estou criticando até eu mesmo, irmãos. Até eu mesmo. Irmãos, antes de eu entrar aqui, ó, isso sou eu, tá? Eu sempre gosto de falar assim, o pastor também tem esse costume. Sou eu, veja bem, não é o Senhor, sou eu. Tem dois tipos de enfermidade. A enfermidade natural, veja bem o que eu vou falar. Vai passando uma certa idade, o olho da gente vai diminuindo. A córnea vai aumentando, vai mudando, vai perdendo aquela condição de enxergar e a sua vista vai ficando fraca. Isso é uma condição natural que vem com a idade. Sua perna vai ficando fraca, seu cabelo vai ficando branco, você vai ficando meio tonto com altura. Eclesiastes 12, se eu não me engano. Né? Floresce a amendoeira, as portas da janela da rua se fecham, você começa a escutar menos, começa a enxergar menos, começa a ficar mais fraco, a comida começa a pesar na barriga, o pastor ali, os dentes vão caindo. Isso são coisa natural da idade, do tempo. Então isso, desculpa, é só na restauração. Mas tem uma outra coisa, a enfermidade espiritual. A enfermidade espiritual, irmão, sua célula não foi feita para gerar um câncer. Sua célula ela tem uma ordem de viver. Ela tem vida.
Só que uma célula olha para a outra, o que é o câncer? Uma célula está ali encostada na outra, de repente ela olha e fala assim: olha, dona célula, eu quero morrer, não quero viver. Ela morre, ela se suicida, vamos dizer assim. Aí a outra célula olha e fala assim: rapaz, eu vou me matar também, ficar trabalhando aqui para esse corpo. E vão se matando, e vai amontoando aquele monte de célula morta e vira um tumor. Quem fez essa célula fazer isso, irmãos? Espíritos. E aí tem demonologia que o pastor prega, e o irmão Brana prega, mas aí é para outro dia. As enfermidades começam no espírito e vai atingir e afligir a carne. Então essas enfermidades nós temos como vencer. Através do quê? Da oração, do jejum, da imposição de mãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é uma palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui. Se eu colocar a mão sobre vocês e vocês não for curados, é que Deus não me deu o aval. Aí a pessoa fala assim: o irmão não teve fé, o irmão isso e aquilo. Aqui não está escrito, se colocar a mão sobre o enfermo que tiver fé. Ele disse: não, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas muitas vezes, eu estou falando agora para nós aqui, eu vou chegar para orar para os irmãos e vou na minha cabeça razoar: será que eu vou curar mesmo? Será que eu não vou ser envergonhado? Porque eu preguei aqui, aí o pastor mandou fazer uma fila de oração, eu vou orar pela irmã, será que ela vai ser curada mesmo? Já não vai curar, irmão. O pregador não pode ter dúvida. A pessoa que está aí pode até ter dúvida, irmão. Desculpa o que eu vou falar. Pode até ter dúvida, porque ele está sendo acossado por uma enfermidade. Ele está sendo perturbado, ele está sendo perseguido. Ele está fora do seu prumo, ele está desesperado. Ele está buscando algo. Ele pode ter dúvida, mas o pregador não pode. O maior abençoa o menor. Então muitas vezes, por que não alcança? Eu não estou falando de nós, estou falando de modo geral, veja bem. Por que não alcança? Porque os pregadores estão mais preocupados em encher o bolso de dinheiro, em ter fama, em aparecer na televisão, dar entrevistas. Eu já vi pastores dando entrevista, eu estou fazendo faculdade de direito, fazendo faculdade disso e aquilo, para ajudar as pessoas, para se virar um advogado, para virar um juiz, para ajudar. Vai pregar o evangelho e as suas ovelhas. Você pode ter sua profissão, mas não misture púlpito com o inferno. Toda profissão é boa, irmão. Toda profissão é boa. Mas aqui não é profissão. Aqui é o poder de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pode ser um juiz instruído, bem formado, não tem problema. Mas um analfabeto que não saiba ler, que alguém leu a Bíblia para ele, se Deus estiver com ele, ele pregará um evangelho igual ao juiz. Porque agora não precisa mais ter sumo sacerdote, irmão. O sumo sacerdote agora é Jesus Cristo. Ele que entrou uma vez no santuário eterno, ofereceu o sangue perfeito agora, um sacrifício perfeito, para não precisar oferecer sacrifício de bode e ovelha todo ano, em que até o sumo sacerdote tinha que se purificar, por ele e pelo povo. E se subisse lá dentro, errado, morria e tinha que puxar para uma corda. Eu subo todo errado aqui e não morro. Por quê? Porque Cristo salva e perdoa. Não é o pastor Domício aqui, não é o irmão Tarcísio aqui, é Cristo, Cristo, aleluia. Ou você crê que Jesus Cristo está aqui, usando esse infeliz aqui, o pastor, para falar com vocês, ou não adianta nada, irmão. O segredo é esse, é você não olhar para esse irmão torto aqui, todo cego, é olhar para o Espírito que está sobre nós. É olhar para além do véu, o véu sou eu, o véu de carne, mas além do véu está Jesus Cristo. O Espírito Santo que inspira a pregação, que inspira os profetas, que inspira os pregadores. É Ele que faz tudo. Irmão, eu só posso falar dessa palavra, eu não posso curar ninguém. Eu não tenho curso de medicina, eu não tenho curso de enfermagem, eu não tenho diploma de nada. Eu passei num concurso de 4ª série. Mas Jesus Cristo sobre mim pode fazer algo por você. E qualquer um de nós pode alcançar isso. Então veja.
O caminho provido por Deus para a cura. Qual é o caminho provido por Deus para a cura? Qual é o Jeová Rafá? Jesus Cristo. Uma vez o Luan pregou lá no Noroeste, né, Luan? Os 7 nomes de Jeová em Jesus. Jeová Rafá, Jeová Tsiquenu, Jeová Jiré e assim por diante, todos aplicados em Jesus. E Jesus hoje é o Jeová Rafá. Então note, parágrafo 7. Agora, eu sei que dons, como os 9 dons espirituais, são dons que operam na igreja inteira. Por exemplo, esta noite, um aqui pode profetizar e nunca mais profetizar novamente. Veja. Outra pessoa, na noite seguinte, Paulo disse, o espírito da profecia esteja sobre outra pessoa na outra noite. Paulo disse, todos vocês podem profetizar, um por um. Esse é o dom de profecia, não é um profeta. Vê? Há uma grande diferença entre dom de profecia e profeta. O dom de profecia deve ser julgado por 3 bons juízes espirituais, antes que a igreja possa recebê-lo, de acordo com as escrituras de Paulo, em Coríntios. Os juízes têm que julgar isso, têm que julgar as interpretações de línguas, antes que a igreja receba, porque eles não saberiam o que significa. Mas agora, veja bem, isso é os dons, tá, irmãos? Derramado na igreja. Um pode profetizar ali, o outro pode falar em língua lá, o outro pode interpretar, mas amanhã não faz mais nada. Isso é um dom que vem no culto, de repente, acontece. Mas veja só o profeta. Mas agora, pegue uma pessoa que seria um profeta, como Isaías, Jeremias, Moisés, ninguém se parou diante deles para julgar se aquilo era certo ou não. Eles nasceram profetas nesse mundo. A palavra de Deus estava com eles. Deus, muitas vezes, de várias maneiras, Hebreus, falou aos pais através dos profetas, e esse no último dia através do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o profeta da igreja neste último dia, é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que o Espírito ou o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. Por que eu estou lendo isso aqui, irmãos? Porque veja, eu posso profetizar, eu posso falar língua, eu posso fazer alguma coisa ou outra, e depois não fazer mais. É um dom, às vezes, para trazer uma profecia para a igreja, uma coisa ou outra. Mas no outro dia eu posso falhar. Aquele dom pode passar. E nunca mais eu falo língua, nunca mais eu profetizo. Continuo crendo crente, normal. Vai ficar no banco sentado, assistindo, louvando, cantando, crendo no amém, tomando sua ceia, fazendo suas coisas, tudo bem. Mas o profeta, Jesus Cristo, esse dom sempre está nele. É porque ele sai da irmã ali, vai lá no irmão, ele sai do irmão, vai lá na outra irmã, aí ele volta aqui no púlpito, aí ele vai ali, ele vai lá, ele vai aonde ele quiser. Irmãos, o irmão Brana, quando orava pelos enfermos, a coluna de fogo caminhava na igreja. Ele ficava aqui focado, ó, e pregando e falando, e a coluna de fogo ia, ficava vagando. De repente parava numa irmã, e trazia visão para ele. Profeta é um homem de visão. Aquela mulher está com câncer, assim, assim, assado, veio de tal lugar. A senhora está curada, irmã. Acabou. E os outros na fila de oração aqui, às vezes com a cartão na mão, não recebia nada. Às vezes falava, eu vou entrar lá pegar o cartão só para ver como é que é. Ele não está nem doente. Mas o outro lá que está doente, enfermo, precisa, às vezes não conseguia pegar o cartão. Mas o irmão Brano não sabia. Para ele, os doentes estão aqui na fila. Mas o Espírito Santo sabia onde estava o doente. Muitas vezes tem 10 na fila, 9 estão sadios, só quer ver como é que é. O doente mesmo lá não conseguiu o cartão. O Espírito não vai ficar preso aqui não, irmão. O Espírito vai sair e vai lá onde está o necessitado. Porque o Espírito Santo busca aquele que clama por ele, não os fingidos. Por isso que nós aqui, irmãos, desculpa o que eu vou falar. Aparentemente nós somos uma igreja pequena, sem poder, mas haverá um dia em que o poder do alto vai descer sobre nós, porque é promessa, irmão. É assim que eu creio, permanecer na cidade santa. A cidade santa nossa hoje é essa, é a palavra. Não é nem o tabernáculo Monte Sião, porque o homem amanhã pede o salão aqui, pastor, nós vamos pregar na rua. Mas nós estamos na palavra. E assim, nestas coisas, todas essas grandes coisas, são para ver a igreja estabelecida junto. Veja o que o irmão Mano fala aqui. Quando eu vi o povo pentecostal pela primeira vez, eu os ouvi falar em línguas. Eu havia sido ensinado como um batista, que aquilo era coisa do diabo. Então eu pensei, agora, olha aqui. Eu pensei, bem, uma coisa, eu não me importo com o que a igreja diz.
A Bíblia diz, eles falarão novas línguas. Agora, portanto, a primeira coisa, eu tinha que tomar a igreja, isso é do diabo, ou tomar a Bíblia, eles falarão novas línguas. Eu disse, o que eu vou fazer? Ele disse, que a palavra de cada homem seja mentira, seja bispo, seja bispo, ou quem quer que seja. E a minha palavra, diz o Senhor, seja a verdade. Essa é a grande diferença entre os catolicismo e os protestantes. Vê, os católicos protestantes, você não pode argumentar com eles sobre a Bíblia, porque afinal, se a igreja diz algo contrário, eles dizem, Deus está em sua igreja. Nós dissemos, Deus está em sua palavra. Aqui está a diferença, irmãos. Nós não somos uma igreja, nós somos a noiva de Cristo. Aleluia por isso, é mais do que igreja, irmão. Batista é igreja, metodista é igreja, católico é igreja, tanto faz como tanto fez, adventista, o que for, é igreja. Tabernáculo, Monte Sião é igreja. Física, nós não estamos aqui no físico, vocês não estão me vendo aqui, eu não estou vendo vocês, é físico. Mas os espíritos estão em lugares celestiais em Cristo Jesus. É a noiva. Nós não fomos manifestados ainda o que há de ser. Toda a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós vamos de manifestar como filhos de Deus, irmãos, no espírito de adoção. Eu estou lendo rapidinho, irmãos, porque o horário, sabe como é que é, né? E é bastante coisa aqui. No Velho Testamento havia 3 maneiras pelas quais eles podiam receber uma mensagem. Isto era, por um profeta, por um sonhador ou pela lei. Agora, se um profeta profetizava, e no peito de Arão estava o Urim-Tumim, e se as luzes piscavam sobre o Urim-Tumim, aquele profeta estava falando a verdade. Mas se as luzes não piscavam naquele Urim-Tumim, ele estava errado. Se um sonhador teve um sonho e contou esse sonho e não apareceu no Urim-Tumim, estava errado. O profeta, se ele profetizava e as luzes não piscavam, ele estava errado. E o Urim-Tumim daquele sacerdócio foi tirado. Mas aqui está o Urim-Tumim do sacerdócio hoje. A palavra de Deus. Se um sonhador, ou profeta, ou pregador, ou qualquer coisa ensina o contrário a esta Bíblia, está errado. Que ele seja anátema. Mas isso deve estar construído solidamente sobre esta palavra, com assim diz o Senhor. E se esta palavra está colocada corretamente em ordem e ensinada pelo ministro, Deus está solenemente sob a obrigação dele mesmo, de seu filho, a responder essa palavra e cumpri-la. Assim é essa maneira que eu creio na Bíblia. Creio em cada palavra dela. Agora, pode haver ocasiões em que eu posso não ser capaz de explicá-la ou defini-la, mas creio mesmo assim. Não creio que haja algum mortal no mundo que possa definir corretamente cada palavra, mas só podemos fazer conforme o Espírito Santo nos inspira a fazer. Muitas vezes é contrário aos nossos ensinos. Irmãos, você fica com a palavra. É a Bíblia que diz, por suas pisaduras fomos sarados. Se um pregador disser isso, foi para aquele tempo. Marcos já foi cumprido naquele tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele salvou lá, ele salva aqui. Se ele curou lá, ele cura aqui. Agora, tem que crer. A maneira correta é crer, irmãos. O pastor, a gente não pode fazer nada mais do que pregar a palavra. Eu não posso tirar de mim e dar para o seu irmão, até porque eu também preciso de cura, eu também preciso de poder do alto, mas Cristo pode dar para mim, para você, para qualquer um. Agora, tem que crer corretamente em toda a palavra. As pessoas dizem assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas sei lá, né? Já faz tanto tempo essas coisas, eu nem sei se ressuscitou mesmo, porque as pessoas falam as coisas aí, tem tanto filme, tem tanto livro, de repente é só uma religião, é só uma coisa psicológica. Não, irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus vivo. Jesus Cristo ressuscitou, irmãos. Irmãos, quem crê aqui que uma virgem gerou um filho? Levante sua mão. 100% da igreja. Foi profetizado lá, não é?
Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e seu nome é Emanuel. Uma virgem gerará um filho, será na Belém. Jesus cumpriu, não cumpriu? Vocês concordam com isso? Vocês dizem amém a isso? Porque vocês crêem, não é? Aleluia por isso. Amém. Agora veja, como é que pode crer nisso e não crer que por suas pisaduras fomos curados? Tem que crer da mesma maneira que crê que a virgem gerou o filho, irmão. Tem que ser a mesma coisa, você tem que crer na Bíblia por inteiro. Ah, eu creio que ele nasceu de uma virgem, mas talvez não cure agora. Tem que crer da mesma maneira, irmãos. Jesus Cristo, eu vou repetir de novo, porque isso é chave, como o pastor fala. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, confira na sua Bíblia. Veja. Aí nós lemos, né, irmão? Nós já lemos aqui, como uma pequena leitura das Escrituras, Jeová Rafá. Quero ler um salmo, Salmo 103, do 1 ao 3, o irmão Branco dizendo. E ele diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades. Somos perdoados, irmão. Se você não cresce em perdão de pecados, nem precisava ser batizado. Mas você não foi no rio para batizar? Por quê? Porque você cria que necessitava do batismo para perdão dos pecados, não é? Você cumpriu a Escritura, você creu. Agora tem que crer que esse mesmo Jesus que perdoa é o que sara. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Está junto. E diz assim, irmão Brana: ao fechar o livro, digo que essa Escritura se cumpre neste dia, na sua presença. Bendito seja o Senhor, porque Ele perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades hoje. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como nos dias da tentação no deserto. Aqueles homens receberam, irmão, maná do céu. O mar abriu para eles passar. Eles receberam uma pedra espiritual que caminhava com eles derramando água. Irmão, vocês, Deus, meu Deus, como é que a gente pode crer que uma pedra andava no meio do deserto derramando um rio de água para eles e eles iam atrás daquela pedra, irmão? Se você falar uma coisa dessa hoje para os cientistas, para os guris de hoje, eles vão rir na nossa cara. Eu falo, uma pedra andava, a pedra espiritual caminhava com eles. É o que a Bíblia diz. E aquela pedra era Cristo. Esta pedra caminha hoje em sua igreja, derramando a mesma água para nós, a água da palavra agora. Mas as pessoas não crêem. As pessoas pegam os próprios pastores, desculpa, eu vejo pastores na internet, mestres das igrejas, veja, o mar não era mar, era só uma lagoa, e eles passaram em volta, no meio de um monte de capim, de negócio. A Bíblia diz que eles cruzaram no meio do mar com os pés secos. Que se dane para lá os arqueólogos, você me desculpa, eu fico com a palavra. Para mim eles andaram no meio do Mar Vermelho mesmo, com os pés secos, nem embarrear o pé. Ah, a baleia não tem um esôfago, não cabe um ser humano. A Bíblia não diz que era uma baleia, a Bíblia diz que era um peixe preparado por Deus. Deus tem peixe no bolso para dar e vender, irmão. Ah, mas caiu umas cebolinhas, uns negócios do céu, o povo comeu. O que é aquilo ali? Eu não sei o que era, o maná, eles comeram. Bendito seja Deus por eles. O maná hoje, nossa é a palavra, coma dela. Ah, eles tiveram pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus, irmãos. A farinha na panela é Jesus. O pão que desceu do céu é Jesus. A água da vida é Jesus. Se eu der a água que eu tenho aqui, jamais terá sede aquela mulher. Então me dá dessa água, Senhor. E hoje nós ouvimos essas palavras, aplaude, fica feliz e contente, não sei o que, e sai na porta ali já falando, não, pastor, mas ainda estou com a dor aqui. Tudo bem, você vai continuar com a dor, irmãos. Mas você tem que ter a fé maior do que essa dor. Eu acho que a minha mulher deve ter percebido, eu estou diminuindo. Estou diminuindo a minha reclamação da dor nas costas. Eu acordava todo dia, já botava a mão e falava para ela que estava doendo. Agora estou diminuindo. De vez em quando eu ainda coloco e falo, mas eu estou tirando isso. Porque eu estou dando mais voz à dor do que à pregação. Então tem que tomar vergonha na cara, tem hora, irmãos.
Ah, mas está doendo? Tá, mas não precisa estar falando. Está dando testemunho da dor? Esquece. Se perguntar, está doendo, irmão Tarcísio? Não, não está não. Irmão, sabe por que eu falo isso? Porque aquela mulher teve um filho, e ela chegou lá, o filho morreu. A sunamita. E ela falou para o marido: oh, me arruma um servo aí, um jumento, para eu ir lá e falar com o homem de Deus, o profeta. Mas o que foi? Não é dia de festa, não é nada? Não, está tudo bem. O filho estava morto, irmão. Ah, então vai. Aí ela foi indo. E aí o profeta lá, de certo, lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa lá, olhou pela janela e falou: veio da sunamita lá. Falou para o Geazi, né? Ô Geazi, vai lá ver o que é, porque Deus não me revelou. Não me mostrou, não me revelou o que está acontecendo. Vai lá ver. E o Geazi falou: ô, tudo bem? O homem está ocupado ali, o que foi? Ele falou: não, está tudo bem. Mas não parou para dar conversa para ele, não. Foi embora. Muitas vezes você tem que passar além do véu, irmãos. Ela chegou no profeta, falou... O profeta falou para ela: o que foi, irmã? Está tudo bem? Ela: está tudo muito bem. O filho estava morto. Como é que está bem isso, irmãos? Só que aí ela reclamou, né, irmãos? Escuta, eu pedi filho. O senhor que foi lá e orou para mim, eu estava bem com meu marido, sem filho, infrutífera. Aí o senhor vai lá, ora e me dá um filho. Agora meu filho está morto. O senhor vai lá e vai curar. E o profeta, o que ele tem que fazer? Tem que ir lá. A mesma coisa, hoje o profeta é Jesus Cristo, irmãos. Você tem que clamar a Deus e dizer: Deus, é o Senhor que escreveu aqui, que o Senhor me sara, então sara, aleluia por isso. Senhor, é o Senhor que escreveu. Eu creio no Senhor. O irmão Brana diz que Deus se obriga a Ele mesmo a cumprir sua palavra, porque Ele não pode mentir. Se Ele disser que cura e não cura, Ele não é Deus, é mentiroso. E Deus não mente, irmão. Nós somos muitas vezes mentirosos, mas Deus não pode mentir. Você tem que chegar e: Senhor, o Senhor escreveu em sua palavra, por suas pisaduras somos curados. O Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. O Senhor disse aqui, eu vou ler de novo. Se ouvirdes atentos à voz do Senhor teu Deus. Nós não temos ouvido a palavra de Deus, irmãos? Nós não temos batismo correto? Nós não temos ceia correta, doutrina correta, posicionamento na palavra? Se tem um povo posicionado em Campo Grande, é nós. Fizerdes o que é reto diante dos seus olhos. Aí é com você. Você está fazendo o que é reto diante do olho de Deus? Eu acho que sim. Eu olho para os irmãos, eu não conheço escândalo nenhum de irmão nenhum aqui. Então eu acho que vocês andam reto na presença de Deus. Inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, guardar os estatutos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que eu pus no Egito, que hoje é o mundo. Porque eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Quem escreveu isso aqui foi Deus, não fui eu. Então vocês vão falar: mas irmão Tarcísio, o senhor não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada mesmo. Mas ele que escreveu pode. Eu só estou representando ele. Misericórdia. Parágrafo 37, irmãos. Agora, vocês aqui em cima, cada pessoa aqui essa noite, eu quero acreditar que crê em cura divina, cada um de vocês. Você diz: certamente, irmão Brano, eu creio em cura divina. Bem, talvez você queira dizer isso com toda a inteligência que você sabe como dizê-lo. Você crê nisso, isso está na sua cabeça. Mas lembre-se, há um subconsciente ali embaixo que tem que dizer a mesma coisa. Se não disser, você nunca chegará a lugar nenhum. Você fala: eu creio, mas no seu coração, será que vai curar mesmo? Ah, mas será que? Eu estou com tantos anos que essa enfermidade não cura. Seu intelecto fala que vai curar, porque você leu a Bíblia, você entendeu. Mas o coração não creu. Irmão, não adianta só entender a Bíblia, você tem que crer. Por que eu estou falando isso, irmão? Ah, irmão, você está querendo corrigir nós? Sim, nós temos que corrigir a todos nós, do púlpito até a porta. A igreja tem que ser corrigida pela palavra de Deus, irmãos. Corrigindo em que sentido? Nós temos que tirar essa palavra daqui e descer aqui. Se não tiver aqui, não adianta, irmãos. Intelectualmente falando, nós somos mais fracos do que muita igreja aí, porque senão nós era para ter 10 salão, era para estar famoso, o pessoal era para estar levando nós na Globo.
Aqui está hoje o Bom Dia Brasil. Vamos conversar aqui com o reverendo Tarcísio sobre as coisas espirituais que estão acontecendo no Brasil. O reverendo Tarcísio, aí eu tô lá, né? Então, ô fulano, Beltrano da TV, é isso que está acontecendo, é assim. E as guerras lá em Israel, como que é? Não, é por causa disso, por causa daquilo. Nós ninguém conhece, nem nós, irmão. Os intelectuais estão lá. Tem mestre adventista pregando besteira lá, falando que a Bíblia está errada nisso, errada naquilo, errado naquele outro, que agora é assim, que agora é assado. O Papa corrige a Bíblia todo ano que entra um Papa. Ele põe um negócio corrigindo. Só que nós não corrige a Bíblia, é a Bíblia que nos corrige. Essa é a diferença. Aleluia por isso. Nosso intelecto não é maior do que de Deus. Deus é perfeito, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se eu falar alguma coisa errada aqui, vocês deitam fora e fica com a palavra. É assim, é ir além do véu, é isso que eu estou dizendo. Você não pode olhar para o pastor Domício, você não pode olhar para o irmão Tarcísio, você tem que olhar para a palavra, irmãos. Ah, mas alguma coisa que ele falou ali eu não concordo. Amém, deite fora. Mas e o resto? O que é Bíblia? O que é opinião minha mesmo não interessa, cada um tem sua opinião. Mas o que é Bíblia você agarra. Ah, aquele irmão falou 2 horas, mas ele falou só um versículo que serviu para mim. Agarra nesse versículo. Examinai tudo e retém o bem. Aí a pessoa examina tudo e não retém nada. Então veja. Você pode ler a Bíblia e dizer, bem, aqui irmão Bruno, a Bíblia diz isso. Isso é verdade, exatamente certo. E aí que as pessoas dizem hoje, bem, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que eu estou salvo. Como você sabe que ele é o Filho de Deus? Porque a Bíblia diz. Vê, eu digo, bem, como você sabe que ele é o Filho de Deus? A minha mãe disse para mim, o pregador disse que ele era. Bem, eles estão certos. Mas e você, como sabe? Irmão, não adianta sua mãe saber que Jesus é o Filho de Deus e ela falar para você falar, é mesmo, mamãe? Que bom. Mas você creu? O pastor vem aqui, sobe e fala, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Vocês falam, amém, mas será que creu? Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? As pessoas estão lotando as igrejas, o pregador gastando a garganta falando, e as pessoas dizendo amém, aceitando e tudo, mas ninguém crê direito. E é uma fanfarronice, rola no chão, dá tapa um na cara do outro, apaga a luz, acende a luz, grita, belisca com a outra, e grita, e fala um monte de coisa, e faz festa, e traz farinha, e joga farinha na cara um do outro. Faz uma fanfarronice. E na hora que você fala assim, você foi batizado em nome de Jesus? Não, esse batismo eu não creio. Mas e Pedro e Paulo? Não, estavam errados. Pedro e Paulo estavam errados. Então você faz o seguinte, dali do livro de Atos dos Apóstolos para frente, você rasga tudo, que Paulo não presta, Paulo está errado. Você já perdeu metade da Bíblia. Eu fico só com o Evangelho. Pega o Antigo Testamento, joga fora. É para o judeu. Você vai ficar com 4 evangelhos. Os evangelhos cumprem o Antigo Testamento. E aí? Sua Bíblia não serve para nada. Só para fazer um gibizinho. Aí faz o gibizinho da criança. Já viu a Bíblia da criança? A Bíblia da criança é assim. Jesusinho, bonitinho, né? Loirinho, do olho azul, chegando ali e falando, não, você está bonzinho, você tá com as criancinhas, você está curadinho, você está não sei o quê. Ah, mas se Jesus falar assim, se você não se arrepender, não, essa parte tira, essa parte tira. Tira essa parte, porque as pessoas não podem falar em arrependimento, senão eles vão embora. Se você falar que Jesus, se vocês não arrepender, morrereis em vosso pecado, essa parte você tira. Porque isso aqui é muito pesado, as pessoas não podem ouvir isso. Eles magoam. Vós tem por pai o diabo. Tira, pelo amor de Deus. Apaga isso aí. As pessoas ficam magoadas. Os bebezinhos ficam magoados, os bebezinhos religiosos. Pare de fumar, pare de beber, pare de cortar seu cabelo. Não, não fale isso não. Eles vão ficar, a igreja vai ficar vazia, irmão. Fica vazia, fica só você. Onde 2 ou 3 estiver reunidos, eu estarei com eles, se tiver no meu nome. Não adianta ter 100 mil lá, usando trindade, usando outras coisas, e nós aqui em 3 usando o nome com quem que Deus está. Minha mãe disse assim, por isso eu creio. Amém. O pregador disse assim, por isso eu creio. Não. Você não crê por sua mãe, você não crê pelo pregador, você crê pela palavra. Mas como você sabe, a Bíblia diz que você não pode saber até que tenha recebido o Espírito Santo.
Você está tomando apenas a palavra de outra pessoa. Você sabia disso? Mas essa é a verdade. Cite isso: ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo unicamente pelo Espírito Santo. É correto isso? O Espírito Santo em você tem que testemunhar da ressurreição e de Jesus sendo o Filho de Deus. Ou você está apenas tomando a palavra de uma outra pessoa. Você está apenas tomando o que a Bíblia, a palavra, a letra fria diz. A Bíblia está certa. Ou você está tomando apenas o que o ministro diz. O ministro está certo. Ou a sua mamãe disse, tudo bem, ela está certa, todos eles estão certos, mas você como indivíduo não sabe que Jesus é o Cristo até que o Espírito Santo tenha trazido até você. Irmãos, meus pais e minha mãe eram católicos. Se eu fosse seguir a religião deles, eu era católico. O avô meu era católico, todo mundo era católico. Mas eu não vou pela igreja deles, eu vou pela Bíblia. Eu podia ser de qualquer igreja, adventista, batista, metodista, presbiteriano, desde que estivesse correta aqui. Examinai as escrituras, cuidai, ter nelas a vida eterna. Aí a pessoa fala assim, mas não tem problema, qualquer igreja serve, tudo bem, qualquer igreja serve, está com a Bíblia lá. Mas o batismo está correto? Você batizou no nome de Jesus? Se não tem o nome de Jesus, já está meio caminho andado para dar errado. Eu digo isso como uma advertência, irmão. Nós estamos bem, nós temos o nome de Jesus na cabeça, mas e os outros que não têm? Examina a Escritura, vai ver como era feito o batismo. Você vai correr um risco grande lá no tempo do fim. Quando chegar lá e falar, cadê o seu batismo? Está aqui. Só molhada a testa. Colocou o nome de pai, de filho, nem nome isso é. Mas tudo bem. Agora, para nós terminar, irmãos, que a hora voou. E é aqui que é o chave. Agora, quando você recebe a inspiração de que Jesus Cristo morreu por sua enfermidade, é nessa mesma hora que a sua cura chegou. Quando você recebe do céu que Jesus morreu por seus pecados e você aceitou, você nem mesmo precisa de nenhuma oração por você então. Você já aceitou, está concluído. Agora, podemos pregar a palavra, o pastor, eu. Podemos explicar a palavra, mas você tem que receber a palavra. Aleluia. Isso é o que incendeia, irmão. Quando você recebe isso, a revelação, algo se desprende do mundo invisível, mais além, desce por um canal místico em algum lugar em sua alma e diz, agora eu vejo. Seus olhos foram abertos, seus olhos brilham, seus lábios que estavam caídos endireitam-se e sorriem. Cada músculo do seu corpo parece regozijar e saltar. Agora vai acontecer algo. Você não precisa então estar na fila de oração. Você já tem a cura aí no banco. Irmãos, eu estou lendo isso aqui. Você vê, o pastor ainda falou, né? No começo, falando aqui dos pedidos de oração. É hoje que tem que ser curado. Mas se não vier, domingo que vem nós estamos aqui de novo. E se não vier, no outro domingo nós estamos aqui de novo. E de novo, e de novo. Até o dia da vinda do Senhor. Eu vou alcançar. Se não curar, não tem problema, mas vai me ressuscitar. Quem morrer será ressuscitado. Quem estiver vivo, mesmo que tiver tudo carcomido, será restaurado. Qual o problema? Não tem problema para nós. Agora, a fé não é cura. Olha só. A fé não é cura. A fé produz cura. Pela fé você é salvo. Veja, se você dissesse a mim, eu quero um pão que custa 25 centavos. Creio que é mais ou menos o preço disso. Ele estava falando do preço de dólar lá, né, irmãos? E eu tivesse 25 centavos, então 25 centavos é o poder da compra de pão. Eu tenho os 25 centavos, mas ainda não tenho pão. Assim você pode ter fé para a cura. E creio que muitos têm. Mas você diz, irmão Bruno, eu gostaria de ter o Espírito Santo. Tenho fé que o receberei. Bem, então apenas troque sua fé pelo Espírito Santo. É tudo isso que você precisa fazer. Quando você tem essa fé, nada pode tirá-lo de você. Agora, se você está apenas fingindo crer, você está personificando e estiver fingindo, não vai funcionar para você. Mas se é fé verdadeira, está concluído.
Deus fará isso bem aí. Você crê assim? E quando você diz, irmão Brano, eu creio em cura divina. Correto. Se você crê em cura divina, então tome essa fé que você tem na cura divina e compre a sua cura. Não é falar para mim, irmãos. Eu creio, irmão, eu creio. Amém. O Senhor falou bem aí essa noite. Obrigado, irmão. Bom culto, meu irmão. Fala para Deus. Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor me dará a cura. Irmão, Ele vai dar. Eu não posso curar ninguém aqui. Se eu posso fazer uma fila de oração aqui, orar a noite inteira para os irmãos. Eu gosto de fazer fila de oração. Mas eu não consigo curar ninguém, irmãos. Agora, o Espírito Santo, na sua palavra, se você crer, ou na fila de oração, ou aí no banco, Deus cura. Porque você fala assim, Deus, eu creio. Eu tenho crido, eu tenho permanecido na tua palavra, que é a cidade santa agora. Só reveste do alto com esse poder, Pai. É isso que eu preciso. Eu preciso alcançar a minha cura, Senhor. Quanto tempo eu tenho clamado por essa cura? O Senhor pode me dar desta cura, porque o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor que me sara, Senhor. E se Ele virar para você e disser, não curo, aí você fala para Ele, então seguirei com a minha enfermidade, crendo no Senhor. Porque o Senhor não deixou de ser Deus, porque o Senhor não me curou. Se Ele deu, Ele é Deus. Se Ele não deu, continua sendo Deus. Não é o que aquele irmão canta? Agora, essas reuniões, esse ajuntamento de pessoas, é para isso que serve. São para encorajar a fé, elevar a fé. Nós não poderíamos curar, certamente que não. Mas temos uma parte nisso, que é pregar o Evangelho. Você vê, eu, pastor, só prego o Evangelho, irmão. A gente só fala do Evangelho, a gente não pode fazer nada além disso. Essa é uma parte que fazemos. A outra parte seria falar línguas, a outra parte é por revelação, é um dom de profecia. Essas são outras partes. Então sinais e maravilhas e tudo são dons. E tudo na igreja é para estimular a igreja, para manter a igreja unida, para cada atributo da vida de Jesus, até que Ele retorne novamente. Então, irmão, se vier língua é para edificar a igreja. Se vier profecia é para edificar a igreja. E nós, eu, por exemplo, eu não sou pastor, não sou nada. Eu prego a palavra para os irmãos. É a minha parte que eu tenho para fazer. O irmão ali toca, o outro irmão aqui canta, a outra irmã ali fala o seu amém. Cada um faz sua parte. Para quê? Para seguir. Uma irmã vem aqui, traz testemunho e assim por diante. A igreja segue unida. É para isso que serve os cultos. Para acender a fé. Você tem que ficar perto da fogueira, perto do fogo. Ah, mas tem 11 anos que eu vou no culto. Amém, irmãos? Jesus voltou no Pentecoste depois de um tempo, derramou. Não foi na hora. Ó, eu já estou indo, eu já estou aqui. Agora você multiplica isso. As 70 semanas de Daniel, você acha que foi cumprindo assim, ó? As 7 da igreja assim, ó? Não, Deus tem o tempo dele. Eu não sei se de repente meu neto ainda tem que receber essa palavra. Ah, o irmão Tarcísio partiu. Vamos dizer assim, nós já estamos velhinhos, né? Pô, o irmão Tarcísio partiu, já tem 20 anos que o irmão Tarcísio partiu. Amém, no dia que Deus voltar, Ele tira aquelas pedras daquele túmulo lá e eu levanto, junta todos os ossinhos lá, o pó do osso e eu levanto. Eu encontro com o Luan, encontro com o Gilmar, encontro com o Josnel. Os ossinhos lá, irmãos, está tudo espalhado, está tudo misturado. Aí o pozinho do Josnel vai para um lado, o pó do Tarcísio vai para o outro, vai montando os ossinhos. Está lá nós de novo, ressuscitado. E aí os irmãos velhinhos, nós vamos bater na porta dos irmãos. Ô irmão fulano, irmão cicrano, ressuscitamos, aí você, bum, se transforma. E aí, poró, trombeta, a voz de alarido do arcanjo, e nós, ó. E o mundo que se lasca. Eu não quero saber do mundo, eu quero saber da palavra, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Senão eu vou falar a noite inteira. Lembrando na fala aqui do baú. Irmão, se você for no médico hoje e falar assim, estou com dor numa perna, ele vai te passar uma receita, não é? Toma dipirona, toma diclofenaco, isso e aquilo. Você vai lá falar, estou com um problema de falta de ar, isso aqui, toma isso aqui, toma esse outro. Ele vai uma receita. Aí você vai lá, estou com dor de cabeça, enxaqueca, toma isso e aquilo, tal. Cada coisa ele tem uma receita. Moisés, com 2,5 milhões de pessoas atrás dele, ele tinha uma receita também, sabia? Que ele era um médico, como Brana fala. Eles iam lá e falavam, Moisés, a gente caminhou o tempo todo, estou com dor na coluna. O irmão Moisés pegava daquela receita e escrevia, o Senhor é o Senhor que te sara, toma. Ah, meu filho vai nascer, estou com contrações, e o bebezinho está vindo. O Senhor é o Senhor que te sara, tome.
Ah, estou com Alzheimer, estou esquecendo as coisas. O Senhor é o Senhor que te sara. Ele nunca parava de dar essa receita, irmão. Era o único remédio que ele tinha e funcionava. Ah, você pode tomar remédio, não tem problema não, eu tomo remédio. Pode tomar remédio, não tem problema. O remédio também não cura, o remédio ataca os sintomas, só disfarça, mas a doença continua lá. Agora, Jesus Cristo tira o efeito da doença, a doença e te dá cura, te dá vida, irmão. Soberano Deus, Pai amado, Pai santo. O Senhor diz em tua palavra que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E embora, Pai, eu não consiga entender isso, não consiga explicar isso, como um homem que andou há 2000 anos atrás, continua sendo o mesmo homem, continua tendo o mesmo poder, talvez eu não consiga entender isso, porque o homem intelectual luta contra isso, Pai, mas o homem da fé, o homem espiritual quer crer nisso, Pai. Por isso ajuda nós na nossa falta de fé, Senhor. Ajuda nós a crer nas Tuas Escrituras, Pai. Ajuda nós a entender como o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor diz que o Senhor é o Senhor que nos sara. O Senhor tem cura em Suas asas. O Senhor tem cura em Suas mãos, Pai. E nós clamamos essa noite pela cura das enfermidades, Senhor. Pela restauração da nossa saúde. Através do Teu poder, Senhor. Pai amado, cura os teus filhos, cura a tua igreja, Pai. Esses pedidos que foram lidos aqui no começo do culto, esses irmãos que estão agora aqui essa noite, ouvindo desta palavra, aqueles que tiveram paciência de assistir essa gravação até o fim, que todos possam ser curados pela tua palavra, pelo teu poder, Senhor, porque o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor que nos sara, e eu digo amém sobre isso. Nós cremos que o Senhor ainda é esse mesmo Deus. Pai amado, abençoa a tua igreja, leva nós em paz para nossos lares provisórios, Pai, e nos dê a garantia da vitória no culto de Santa Ceia, no domingo que vem, que cada um de nós possa voltar aqui, Pai, no domingo que vem, para entrar na fila em santidade, comer do pão, beber do vinho, lavar os pés ao santo e ter parte contigo. Pai amado, guarda esses irmãos, sê com eles, Pai, e ajuda eles, Pai, e Pai, sela esta palavra em seus corações, que aquele irmão que receber em seu coração esta palavra e não arrazoar, que ele possa ser completamente curado, porque o Senhor garante a tua palavra, não é mesmo nem eu, nem mesmo a tua igreja, nem mesmo os pastores, nem mesmo os bispos, mas é a tua palavra que garante que o Senhor é o Senhor que nos sara, e nós cremos nesta palavra, e cremos no nome forte do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por este culto, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão Luan,